Você acredita mesmo que Deus instituiu alguns homens que são iguais a você, mas que você precisa deles no âmbito espiritual? Ou que esses homens sejam divindades, ou que esses homens sejam ungidos por Deus para guiar a sua vida espiritual? Você acredita nisso? Nós estamos começando uma temporada de quê? Pô, de polêmica, cara. O lance é polemizar. E a primeira vai, segura aí. Vamos lá, o negócio é o seguinte, cara. Tornou-se um comércio muito grande esse lance de pastor, de líder espiritual e tudo mais. Até onde isso é verdade? E desde quando isso é verdade? E será que isso é mesmo verdade? Nas escrituras está escrito bem claro que Deus instituiu uma das 12 tribos de Israel, a saber, a tribo de Levi. Ele instituiu essa tribo para que essa tribo fosse diferente entre as outras demais. E essa tribo iria cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e também ia exercer o papel sacerdotal. Mas nós sabemos que aonde existem homens, existem muitas falcatruas. E uma delas, e essa falcatrua, com certeza você não sabe, porque os líderes espirituais, eles não explicam, eles não pregam, eles não falam, eles não divulgam. Muito estranho, e nós iremos saber por que eles não fazem isso lá no final. Algumas pessoas dali, entre essas 12 tribos, elas se incomodaram muito com esse lance de sacerdote e tal, e não sei o que. E por outro lado, elas viram também uma possibilidade muito grande de comércio, de negócio. É isso mesmo. E aí os judeus chutaram o pau da barraca, cara, meteram o pé na bunda dos levitas, que eram sim chamados por Deus, que eram sim sacerdotes e que deveriam praticar o sacerdócio. E em tudo eles foram fiéis a Deus, em tudo eles foram muito bem. Mas os judeus, eles se unificaram, duas correntes se juntaram. E quais eram? Os fariseus e os saduceus. E eles, unidos, agora tomaram essa prerrogativa que era somente para a tribo de Levi. Agora a prerrogativa está nas mãos dos judeus, e de forma criminosa, até porque eles roubaram essa prerrogativa. Isso não foi dado a eles, foi dado somente à tribo de Levi. E nós vemos escrito em Zacarias no capítulo 7, o nosso Deus falando algo muito interessante, muito importante para que nós saibamos. Vamos lá? Está escrito em Zacarias no capítulo 7 e versículo 5, olha só, presta atenção. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Pera aí, cara, para um pouquinho. Sacerdotes? Mas os sacerdotes não eram homens de Deus, ungidos de Deus? Homens que ofereciam sacrifícios, animais, matavam animais para a expiação do pecado das outras demais pessoas? Nem com eles Deus falava, pediu para que um profeta fosse falar com eles. Então, existe algo muito estranho aí, muito esquisito. Aqui na verdade, cara, Deus não falava com esses caras coisa nenhuma, porque esses caras não eram os originais, esses caras eram judeus, e os originais eram levitas, da tribo de Levi. Então a tribo de Levi já não estava mais fazendo isso, por isso que o nosso pai nunca falou com esses caras, cara. Esses caras são hilários. E a coisa não para por aí não, eles continuaram criminosamente praticando o sacerdócio, além do alimento, porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento. As tribos, elas herdaram a terra, nosso Criador deu a essas tribos a terra. E como a tribo de Levi não tinha nenhuma herança e também não eram lavradores, então as outras tribos contribuíam com eles. E além deles tirar para eles, eles ainda distribuíam aos outros que não tinham nada, até para os estrangeiros, até aquelas pessoas que não moravam ali, não faziam parte de nenhuma das 12 tribos, também eram ajudadas por eles. Esses malandros, esses canalhas que tomaram essa prerrogativa agora estavam também pedindo dinheiro das pessoas. É isso mesmo, dinheiro. E em Malaquias é um texto muito usado pelos pastores evangélicos, pelos líderes evangélicos, inclusive de forma fraudulenta também. Por quê? Porque o texto de Malaquias, eles usam uma pequena parte para que você entenda que você, se não der para Deus, você está roubando a Deus. Porque ali é uma casa de Deus e ali está um homem de Deus, e por isso Deus mandou você levar para esse homem e nessa casa, correto? Mentira, cara, outra mentira deslavada. Esses caras são canalhas,
sem vergonha na cara, mentem descaradamente. Nós iremos saber aqui, vamos desmascarar essa podridão terrível. Está escrito em Malaquias, leia todo o livro de Malaquias, mas eu vou pegar aqui uma parte que é do capítulo 2, só para você entender. Diz assim: agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei excremento ao vosso rosto. Cara, excremento é cocô, fezes humana. É isso que Deus disse que iria lançar nos rostos destes sacerdotes aqui. E olha só, não para por aí não. Ele diz aqui, ó: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi. Exatamente, ele diz claramente que a aliança dele continua com Levi. Nunca ele voltou atrás com essa aliança e entregou nas mãos de quem quer que seja essa mesma aliança. Não, ele não chamou nenhum homem da terra para praticar o sacerdócio, somente a tribo de Levi, assim como Moisés. Moisés também era da tribo de Levi. Por isso, lá em Mateus, no capítulo 23, o nosso Salvador, o Messias, aquele que veio salvar o mundo, que nunca respeitou nenhum sacerdote na terra, nunca reconheceu nenhum sacerdote na terra e nunca fundou nenhuma religião aqui nesta terra. Chegou na frente dos religiosos da época, dos líderes religiosos lá em Jerusalém, e disse assim: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus hipócritas. Sabe por que hipócritas? Porque eles tomaram aquilo à força. O reino dos céus é tomado à força, foi tomado por aqueles homens bandidos e fraudulentos. E aí foi tomado à força a cadeira de Moisés, porque não era para aqueles camaradas sentarem, mas eles se sentaram de forma criminosa. Então aí ele continua dizendo aqui uma série de coisas, e entre elas ele diz para eles não negligenciarem o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro e do necessitado. Por isso ele diz aqui em Malaquias 3, no capítulo 3 e versículo 10, ele diz assim: olha, traga todo o dízimo à casa do tesouro, todo. Sabe por quê? Todo. Porque eles não levavam todo. Eles levavam uma pequena parte, e pequena mesmo, sem significância nenhuma, sem expressão nenhuma. Eles ficavam com tudo para eles, porque eles eram comilões, eles eram pilantras mesmo, canalhas. Era isso que esses caras eram. E aí o nosso Criador, ele diz assim: olha, traga todo o dízimo. Não, tudo que vocês recebem, traga tudo que vocês recebem para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Porque eles estavam roubando. E roubando a quem? Roubando a Deus. Mas por quê? Deus precisa de comida? Não. Mas Deus colocou muito claramente que quando nós fazemos para o nosso próximo, a Ele próprio nós estamos fazendo. Quer ver? Dá uma olhada aí. Ele diz aqui no texto de Malaquias, diz assim, olha: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não me ouvissem. Porque a preocupação do nosso Criador sempre foi fazer o bem ao nosso irmão, ao nosso próximo, sempre. Eu estou lendo aqui o Antigo Testamento, porque esses camaradas, eles se firmam no Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento próprio derruba a tese desses caras, de que você tem que fazer algo para Deus, de que Deus precisa do seu dinheiro, e de que Deus instituiu um homem de Deus para ser o seu homem de Deus e o seu mediador. Balela, cara. Não precisa de nada disso, isso tudo é mentira. Muitos mentem, outros apenas repetem aquilo que já inventaram, aquilo que criaram de forma mentirosa. Em Mateus 23 nós vemos o próprio Salvador. O próprio Salvador, aquele que esses caras dizem que seguem, dizendo algumas palavras um tanto quanto pesadas para esses camaradas aí. Ele disse assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixar entrar os que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ele disse aqui, entre outras palavras, ai de vós, líderes religiosos, vocês fazem de tudo, atravessam o ocidente para fazer de vocês um discípulo, para converter alguém. E quando vocês o convertem, vocês fazem deste convertido 2 vezes mais filho do inferno do que vocês próprios. Olha o que ele disse. Aonde eu quero chegar? Sabe onde eu quero chegar? No Brasil. Aqui no Brasil existe um movimento chamado movimento dos evangélicos pentecostais e tudo mais. Deram várias nomenclaturas, enfim. Eles simplesmente se colocam diante de você como líderes espirituais, como ungidos de Deus. Aonde? Ungidos aonde? Se nem os judeus eram ungidos, se nem os judeus estavam fazendo de fato o que era para ser feito, se nem os judeus foram chamados para serem sacerdote, imaginem os brasileiros. Aonde é que está escrito que brasileiro foi chamado para ser sacerdote de quem quer que seja? Não, o brasileiro foi chamado para ser sacerdote de si próprio. Cada um de nós somos o nosso próprio sacerdote, e o nosso mestre, o nosso Messias é o sumo sacerdote. Entre você e o sumo sacerdote não há espaço algum para homem nenhum. Então aí você leia todo o capítulo 23, que você vai entender muito melhor. Existem muitas outras coisas que você precisa saber. Entre elas, isso aqui também que é muito importante. Ele disse assim, olha, no versículo 8: vós, porém, não sereis chamados mestre, porque só um é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O pastor evangélico não quer isso aqui ele rejeita, porque isso daqui derruba, refuta todas as teses teológicas dele e todas as falácias dele, dizendo que ele é chamado, Deus chamou a ele para ser o condutor da sua vida. Mentira, é um babaca. E nós, muito pior ainda, se formos até esses caras, muito mais babacas ainda seremos, porque além do tempo que nós iremos perder ouvindo as balelas desses caras, nós iremos também perder dinheiro, iremos também perder um monte de outras coisas. E a salvação, porque a salvação não vem de nenhum homem sequer, mas vem do nosso próprio Salvador. E isso é uma blasfêmia contra o nosso próprio Salvador. Quando você toma para si algum mestre, quando você chama alguém de mestre, ou de pastor, ou de líder, ou de padre, ou de condutor, ou de pai na fé, ou de papa, ou de qualquer outra coisa, você está colocando esse camarada no lugar de quem realmente deveria estar tomando esse lugar na sua vida. A sua fé é incontestável, não estou aqui para contestar a sua fé, mas estou aqui para contestar estas teses malditas, malignas e mentirosas, porque esses caras só querem poder, esses caras só querem status, querem fama, querem muita grana, querem tomar conta da sua vida, da sua alma e até mesmo do Brasil. Temos aí no Congresso Nacional uma bancada evangélica. Eu não queria entrar nesse assunto, mas nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil, muito delicado politicamente falando, e os evangélicos estão também nessa briga, os líderes evangélicos. Você tá entendendo o que é que eles querem? Aonde é que eles querem chegar? Eles não querem consertar o Brasil, gente. Deveriam estar preocupados em fazer o bem para as pessoas e esquecer o poder, mas não, eles querem o poder, não querem fazer o bem. Eles dizem para você que você deve fomentar esse mercado que cresce, só cresce a cada dia mais, que é o mercado gospel, mas eles não ensinam você a fazer o bem para o seu próximo, que é o que realmente o nosso Pai nos ensinou, é o que realmente o nosso Messias, o nosso Salvador nos ensinou. Então isso é para fechar. Você que gostou do vídeo, dê aquele like, inscreva-se no canal e acompanhe aos outros mais vídeos que nós iremos postar. Valeu? Eu sou o Renato do Bem, procurando fazer o bem. E você? Faça o bem também. Tamo junto.